Em boca fechada não entra mosquito. Mas quem conta um conto aumenta um ponto. Se falar demais, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Não invente uma história, porque a mentira tem perna curta. Cada cabeça uma sentença. Então conte a história que você quiser. Cada um sabe onde lhe aperta o sapato. Fique esperto que um dia você pode cair no conto do vigário. Afinal, caiu na rede é peixe. Qual a sua história preferida? A gente hoje vai contar as histórias que a gente narrou sobre a vida de algumas mulheres negras, muito importantes para a gente, para a história desse país e dessa cidade. Eu sou Denise Nascimento, faço parte das RUTs, um grupo de artes cênicas e políticas criado, formado, construído por mulheres negras de Juiz de Fora, que existe desde 2017. Somos 8 integrantes e hoje nós vamos falar de um projeto chamado Era uma Vez com as RUTs. Boa noite a todas e todos e todes, né? Meu nome é Mariana Gino, também faço parte do grupo As Roots, e é um prazer tê-los todos, todas e todos aqui conosco essa noite. A ideia é a gente fazer um bate-papo com as atrizes que participaram desse projeto, né? Então, antes de iniciar a nossa conversa, eu quero agradecer a FUNALFIA. A FUNALFIA é a emenda parlamentar da deputada Margarida Salomão, que viabilizaram a realização desse projeto dentro do edital que se chama Na Nuvem, né? Então, elas vão poder contar um pouquinho da participação delas, da ideia do projeto ao qual elas integraram, né? E também conversar um pouco da importância desse projeto na promoção do coletivo dentro de Juiz de Fora. Bom, eu vou iniciar minhas perguntas, né? E se você algumas 4 rodadas de perguntas, cada uma vai responder. E aí, vocês, quem quiser mandar perguntas, né, fazer algum tipo de observação, é só colocar no nosso chat dentro da nossa live, tá bem? Bom, vamos lá, meninas. Primeiro, também quero que vocês se apresentem antes de responder, que é fundamental, né? Acho que todo mundo está bem feliz nos ver aqui mais uma vez, que é sempre bom estarmos todas juntas, mas vocês têm liberdade para poder se apresentar, que é bom, né? Nós podemos nos apresentar. Eu vou fazer a primeira pergunta, vocês podem responder e se apresentar, ou podem responder e depois se apresentar, ok? Vamos lá. Qual a importância de editais como esse para a arte da cidade de Juiz de Fora? E aí, quem começa? Vamos pela ordem alfabética ou fala, menina? Fala, garota. Maria Luísa, então. A Denise abriu o microfone, eu achei que ela ia pela ordem alfabética, por isso que eu fiquei aqui. Boa noite a todas, a todos e todes. Meu nome é Maria Luísa, faço parte das RUTs, que, como alguns de vocês já sabem, é um grupo de artes cênicas e políticas aqui da cidade de Juiz de Fora, composto por 8 mulheres negras, das quais metade do grupo se encontra aqui hoje nessa live, mas as demais estão nos bastidores aí, né, nos dando apoio. As RUTs existem desde 2017, e essas mulheres pretas maravilhosas que humildemente nós somos, toma conta tanto da direção, da produção, do trabalho de atuar, né? Então é algo muito importante para a gente, e a gente preza muito a diversidade dos nossos públicos, né? Mas a gente tem um carinho especial para o público periférico, para o público negro, que normalmente é direcionado aos nossos trabalhos, né? E, assim, a Mariana pergunta, né, sobre a importância de editais como Na Nuvem para nós. Eu acho, assim, que, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente não tem podido ir aonde o público está, né, como já dizia o poeta, a gente precisou se reinventar, né, descobrir uma certa versatilidade que a gente nem sabia que tinha, e aí, então, através de editais como esse, nos permitem fazer com que a gente possa continuar levando a nossa arte
para um número, né, considerável de pessoas, assim. Então, nesse momento, eu acho que é fundamental que os artistas da cidade de Juiz de Fora possam ter esse e outros apoios para poder continuar no seu processo de atuação, porque a arte é algo que cura, né, gente? Sim, com certeza, brilhante colocação, Maria. Maria no íntimo, né, gente, que é minha prima, uma das minhas referências, e você falou uma coisa muito importante, né, dessa questão da arte como uma ação curativa, né, e do cuidado também que a gente passa a ter com todas nós. Então, para dar continuidade um pouco e para que todas possam responder, vamos lá, então, Sheila? Então, esses editais são muito importantes porque a pandemia, ela afetou, né, principalmente, afetou toda a sociedade, mas afetou principalmente a cultura e as pessoas do teatro que a gente vive, do público, a apresentação para o público e ter contato com o público. E como a gente não pode ter no momento esse contato por conta desse distanciamento social, é importante, a gente teve que se reinventar, a gente teve que arrumar uma outra forma de estar com o público mesmo, com o distanciamento social, e esses editais são importantes para que a gente consiga realizar esse trabalho, para que a gente consiga continuar fazendo as nossas performances, mesmo que seja distante, mesmo que seja em forma de vídeo. Então, esses editais, principalmente da Funalfa, são importantes para que a nossa cultura não pare, para que mesmo em tempos de pandemia ela continue agindo e funcionando. Sim, Sheila, você tem toda a razão, né? E a gente não pode deixar de pontuar e pensar que o Brasil vive um retrocesso muito grande, a qual a cultura é um dos setores mais atingidos, né? E a gente percebe também o quanto isso nos atinge enquanto pessoas que estamos caminhando e trilhando esse espaço, né? E as RUTs, né, ela tem um diferencial, né, com a proposta de abordagem teatral que tem. Então, a gente já vê como isso é importante, não só nesse momento ao qual estamos todas nós e todos nós, ainda em momentos de pandemia, mas também uma forma de visibilizar toda a proposta, toda a abordagem política que o grupo tem, né? Então, vamos lá. Denise? Achei que era eu. Pode falar, então, gente. Só um minutinho, gente. Eu sempre esqueço. Esqueci de me apresentar, sempre faço isso. Eu sou a Sheila Gonçalves, integrante do Grupo Azul. Isso mesmo, Sheila. Eu ia te cobrar agora a sua apresentação, porque eu nem te conheço direito, né? Boa noite a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês de novo, conversando com o público, né, que nos acompanha aí nas ruas e agora nas redes sociais. Boa noite às minhas irmãs que estão aqui comigo, né? Um prazer a gente já fazendo mais uma boca de cena aí, um bate-papo entre roots. Adoro nossa conversa de boteco e que a gente fala sobre coisas muito importantes, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso projeto. Meu nome é Joyce Queiroga, eu sou atriz do Grupo de Artes Cênicas e Políticas das RUTs, né, que já foram apresentados para vocês. E respondendo a primeira pergunta, né, que a Mariana, para a gente iniciar nossa rodada de conversa, eu vejo assim, a importância desses editais de alguns parâmetros, né? Principalmente no incentivo, né, à política pública. Como diz a Mariana, né, a gente está vivendo tempos de muitos retrocessos e a cultura é um dos setores que mais vem sendo atingido, né, a educação, a cultura, a saúde, dentre outros, mas falando do campo aqui em que a gente vai abordar hoje, né, o assunto das artes cênicas e políticas no qual as RUTs estão inseridos, né, eu entendo, assim, que é de extrema importância. Esses e outros editais que nós, artistas de diferentes áreas, podemos participar num contexto de pandemia em que muitos tinham essa renda como a única fonte de renda da família. Também a gente tem que pensar nessas pessoas que têm a atuação artística, né, seja em que campo for, como renda, que
que garante a sobrevivência das famílias, isso é muito importante. Reafirmar a importância dessa política pública para o incentivo, né, e continuidade do trabalho desses artistas, para retirar também a invisibilidade de muitos artistas da cidade de Juiz de Fora, que a gente tem tantos artistas na cidade, principalmente nas periferias, que não conseguem atuar, não conseguem executar um trabalho. Tem tanta criatividade aqui na cidade, né, e a gente não tem espaço. A gente vê no último ano também, em 2019, né, a gente estava até sem espaço para ensaiar, né, meninas? Estava com dificuldade de espaço para a gente poder ensaiar, então fecham-se espaços públicos, e a gente está vivendo esse contexto mesmo, que são muitos retrocessos. Então, eu vejo nessa perspectiva, né, a reafirmação de políticas públicas, que é muito necessário, então a gente tem que ficar ligado também nas propostas, né, desses políticos que têm uma proposta bacana nesse setor, né, da cultura e da educação também, e tentar tirar muitos artistas, né, um incentivo para que esses artistas que nós temos aos montes aí na periferia saiam dessa invisibilidade e tenham alguma condição de tocar algum projeto adiante. Então, é mais ou menos isso, assim, que eu penso, assim, uma das importâncias, né, a gente sabe que tem várias, mas esses eu consigo destacar mais, assim, nesse momento. Não, perfeita, totalmente perfeita, Joyce, porque você tocou numa questão, né, complementando a fala da Maria e da Sheila, que é a questão da invisibilidade, que muitos artistas, muitos produtores passam, não só de fora, mas em outras tantas cidades, né, e a gente vê que, e eu compreendendo cada vez mais, né, que eu sempre falo, eu estou sempre engatinhando ainda diante de tudo que vocês já construíram e sempre me sinto muito acolhida e com possibilidades e voz ativa dentro do grupo, né? Então, sou imensamente grata a todas vocês. E aí, ver também a arte como uma proposta política, né? E é difícil as pessoas compreenderem isso, porque por trás, não só do que é proposto em cena, cada uma de nós temos nosso posicionamento, nossas questões políticas, né? E quando a gente fala de visibilidade, numa questão artística, a gente também está falando da visibilidade dos nossos corpos, da nossa forma de pensar enquanto agentes políticos, né? E a arte também é isso. Então, eu acho que esse edital proporciona isso. Então, mais uma vez, fazendo a merchan, quem não assistiu o projeto, acessem a página das Roots no Facebook, no YouTube e no Instagram. Veja cada vídeo, são cada um mais maravilhoso que o outro, vai disparando para todo mundo, compartilha. Professores e professoras, pelo amor de Deus, peguem os vídeos. Vocês que, a mês de novembro está aí, já que faz tanto uso do mês de novembro sem nos consultar, faça um uso positivo do mês de novembro, pegue os vídeos das Roots e compartilhe, todos e todas, ok? Então, para terminar com a minha querida amiga Denise. Não, eu penso muito também na linha da Joyce, porque os editais, eles são políticas públicas, e aí definir o papel do Estado nisso que a gente está vivendo, né, o papel e a responsabilidade do Estado em distribuir recursos e investir nessas pessoas, porque eu acho que quando a gente fala em renda básica, a gente está falando de um valor monetário que vai ser reinvestido na sociedade. Então, ele sai do Estado, ele vai para essas pessoas, mas ele vai voltar para a sociedade, que eu acho que é um ponto importante para se falar dessas políticas. E aí, quando a gente fala em cultura, né, com tantos acontecimentos da cultura, com o fim do Ministério da Cultura, com os cortes de verbas da cultura e também de uma política de criação de um imaginário negativo sobre, negativo não, mas de um imaginário contrário para as pessoas que fazem arte nesse país. O edital é uma forma dessa atuação desse Estado e de cobrar, né, a responsabilidade do Estado no enfrentamento ao que a gente está passando, e não só o que a gente está passando, mas a outros eventos que assolam a população. Então, eu acho que como política pública, assim, é muito importante fazer o uso desses instrumentos, e principalmente os artistas. Eu vi um comentário, que é o comentário da Fafá Ramos,
que ela fala, parece que não, mas a gente gasta também, mesmo estando em casa. E aí a gente tem diversas famílias, né? A gente tem as famílias com crianças, com mais de uma criança dentro de casa, a gente tem pessoas que perderam o emprego, a gente tem um pessoal da cultura que está sendo, as últimas trabalhadoras a voltarem a trabalhar, né? Alguns sem perspectiva, né, de quando vão voltar, de quando vão poder voltar em algumas cidades do Brasil. Então, quer dizer, o edital é essa possibilidade, né, de conseguir fazer o seu trabalho, mas ao mesmo tempo poder permanecer com dignidade, né, ter dignidade para trabalhar e para manter suas famílias, né, para a gente se manter, para quem depende unicamente da arte para viver, poder viver com dignidade e manter seus trabalhos. Perfeito, Dê. Antes da gente passar para a nossa segunda pergunta, não posso deixar de comentar que você tocou também num ponto muito importante, que é a questão das políticas públicas, né? E aí a gente vê que ainda existe um grande senso de marginalização quando a gente fala cultura, quando a gente fala arte, né? Ou seja, nós não somos educados e educadas desde a primeira infância a consumir isso e a ver como um ato político também, né? Como foi posto por todas vocês. E quando a gente pega uma situação de um desgoverno que não também leva cada vez mais a massificação dessa ideia de que é uma coisa marginalizada, então a gente não consegue nem ao mesmo tempo caminhar. E eu pude acompanhar, não diretamente no Rio de Janeiro, mas no Rio, o quanto isso também foi trágico para um monte de grupos teatrais, sabe? Um monte de grupo que não tem tanta visibilidade, né, por conta desse processo de invisibilidade, que a gente também compreende, a gente deseja que, enquanto coletivo de artistas, nós possamos cada vez mais alçar outros grupos, né, mas a gente sabe o quanto isso é difícil, principalmente quando nós temos uma proposta, né, antirracista e antimachismo através das narrativas que são postas. Bom, para dar início, vou fazer a segunda pergunta e a gente vai inverter, tá? A inverter, a gente cada vez coloca cada uma para poder falar primeiro, para não ficar sempre a Maria falando. Mariana, podia só fazer um comentário antes de você iniciar a segunda pergunta? Claro. Porque, assim, o mundo, né, o círculo da arte, ele é mais extenso e mais profundo do que a gente vê, porque a gente vê, assim, os artistas que estão na frente, né, quem está atuando, né, mas tem um grupo ainda que fica nos bastidores que ajuda na produção, que sei lá, o que carrega o fio, o que, assim, até o pessoal da limpeza, né, assim, vamos pensar. E que essas pessoas, elas, assim, ainda têm menos possibilidades durante esse processo de pandemia, né, de ter o seu trabalho, de ter uma recompensa monetária, né? E aí a Giane, né, nossa querida diretora, ela põe aqui um comentário a respeito da Aldir Blanc, né, que é nascida da Organização dos Fazedores de Cultura, e aí acho que o mais interessante, por exemplo, na Aldir Blanc, é que ela também possibilita que essas pessoas que ficam nos bastidores, né, que não aparecem tanto, não põem a cara ali, né, na frente, também tem essa possibilidade de serem ajudadas, né, que nesse momento, assim, é essencial. Desculpa a interrupção. Não, que isso, acho que a troca é sempre positiva entre nós, interrupção nenhuma, complemento, Maria. E agradeço suas palavras. Bom, meninas, aberto o debate, tá? Quem quiser falar, não precisa te pedir nada, não. A palavra de todas nós aqui. Vamos lá. Caracterizando o nosso bate-papo. Já colocou até o braço. Colocou até o braço na cadeira. Como diz a Diana, o espaço é nosso, né? Mas vou ficar assim. Mentira. Com certeza. Parei. Pode continuar. Vamos lá. Bom, como foi feita a escolha, a pesquisa sobre essas mulheres, né, que vocês trazem através dessa narrativa, desse projeto? Então, vamos pedir para começar pela Joyce, que ela já abriu ali falando. Joyce? Entrona, né, Mariana? Coisa horrorosa. Igual a gente, assim, abusada.
Então, como foi a escolha, né, Mariana? Na verdade, a gente já estava pensando assim, antes de iniciar a pandemia, nós estávamos com umas novas ideias, né, de executar alguns trabalhos que atendessem o público infanto, juvenil, né? Que é uma proposta que provavelmente a gente vai retomar ela depois da pandemia, ou dependendo da continuidade dessa pandemia, durante a pandemia mesmo, e a gente tenta executar ela. Mas era uma proposta, né, que a gente tinha a intenção de uma contação de histórias mesmo, né, de uma forma assim mais ampliada, de um outro contexto, porque a gente poderia ter um contato mais direto com o público, né? Então, foi ali que surgiu essa sementinha, né, de um produto, um projeto de artes que integrasse a contação de histórias. Então, quando veio essa oportunidade da gente fazer a inscrição do edital, né, a gente retomou essa ideia, porque a gente não faz uma contação de histórias, contando histórias de várias personalidades negras, né, que são historicamente invisibilizadas. E nós pegamos a história de 4 mulheres, né? 4 mulheres negras. Cada uma de nós contamos a história dela de uma forma artística, de forma belíssima, foi escrita pela Giane Elisa, né? Fizemos pesquisa biográfica. Cada atriz fez uma pesquisa biográfica sobre um pouco da história, né? Dessa personalidade negra. E a Giane foi construir um texto belíssimo para que nós pudéssemos fazer uma breve contação de histórias, né, contando alguns pontos principais, sempre de uma forma bem lúdica, de uma forma que nós possamos atingir não só o público infanto-juvenil, mas também o público adulto, porque como eu também, muitos de nós, né, nós não conhecemos nossas personalidades negras, pessoas tão importantes na história da formação do Brasil que foram escondidas, né, apagadas, matadas, né, literalmente, da história que nós não conhecemos. Então, além de atingir um público infanto-juvenil, eu acredito que nós atingimos também o público adulto, né? Então, foi mais ou menos assim que surgiu, né? Agora as meninas podem complementar, caso elas lembrem de algum outro detalhe. Depois a gente vai conversar sobre cada personagem, né? Senão eu vou me adiantando demais. Deixa para lá. Quietinha, Joyce. Denise? Eu acho que também a ideia parte, como a Joyce falou, de também trazer à tona e dar visibilidade para esse público infanto-juvenil, dessas personalidades negras, dessas mulheres negras que fizeram história, assim. Então, é um pouco resgatar e trazer à tona figuras negras que também não são tão vistas, assim, que também não são tão divulgadas. Elas existem, elas são conhecidas por um grupo de pessoas, mas talvez a biografia dessas mulheres não seja tão popularizada, assim, né? Tão aberta ao público, assim, principalmente um público que a gente atinge, que é um público que é das comunidades, que é das periferias. Sheila? Então, complementando um pouco do que as meninas falaram, né, foi isso. Foi muito importante trazer a história dessas mulheres, que muitas vezes muitas pessoas não conhecem, e trabalhar, né, foi uma coisa diferente para a gente também, trabalhar com o público infanto-juvenil, e os vídeos que a gente fez, a bibliografia que a gente levantou também foi um trabalho para que as crianças pudessem assistir, para que elas também pudessem conhecer um pouco dessa nossa história, e a história dessas mulheres que foram muitas vezes invisibilizadas. Então, a gente foi pesquisando, cada atriz, como a Joyce falou, fez essa pesquisa, e depois a Jeane escreveu a biografia delas e entregou para a gente poder estudar essa biografia e depois fazer essa contação de história. Então, eu, assim, não sei, né, se a gente vai
dar continuidade a esse trabalho aqui durante a pandemia. Fato é que a gente tem um inúmero, assim, de personalidades negras, né, tanto mulheres quanto homens, que a gente não conhece ou conhece muito pouco, que poderiam estar fazendo parte desse trabalho, né? Assim, para o projeto Na Nuvem, a gente optou apenas pela escolha de mulheres, né? Mas quando a Joyce lembrou, né, essa ideia, né, desse projeto de um trabalho com crianças, ele é anterior ao momento de pandemia, né, que agora está se transformando numa sindemia, inclusive, e aí a gente tinha, né, outros nomes, outros personagens também de homens, né, para essa proposta. Mas, assim, o interessante, né, eu acho que a gente precisa destacar que nesse recorte que a gente fez aqui para o projeto Na Nuvem, que, assim, essas mulheres, elas, assim, elas têm um papel de precursora, de que foi elas que meteu o pé na porta ali para a gente vir atrás, né, cada uma, assim, né, no seu fazer artístico, né, na música, é na atuação, é na dança, né, a Rosa Cabinda, né, que a Denise pesquisou e fez a contação, ela não ela não está inserida nesse mundo artístico, mas ela também é precursora, né, nesse sentido, né, de que aqui na cidade de Juiz de Fora, ela conseguiu romper uma barreira, né, ela conseguiu se impor como uma mulher preta, que foi feita escrava e que lutou para deixar de ser. Então, acho que sim, isso é muito importante a gente lembrar também, assim, né? Sim, muito bom, muito bom. E eu acho que uma das questões fundamentais que vocês trouxeram na fala de cada uma é essa questão de dar visibilidade, né? Principalmente para um público jovem que pouco conhece, né, ou desconhece a trajetória dessas mulheres negras. E aí, como elas não são muito publicizadas, ou acabam caindo no esquecimento da história tradicional, fica na memória de poucos e poucas pessoas. Então, eu acho fundamental. Eu, particularmente, mandei para todos os meus amigos que são professores e professoras, né, para que possam divulgar e para que possam mostrar para os alunos, né, porque essas personagens são reais, né, o nosso Era Uma Vez são de personagens reais, né, e que, como a Maria Luísa muito bem pontuou, elas não são quaisquer mulheres, são mulheres que estavam muito à frente do seu tempo, ou estavam muito à frente do julgo e oposição, de imposição que a sociedade racista e machista queria lhes impor, né? Então, seja desde Rosa até a Ruth, então a gente tem toda uma trajetória por trás dessas mulheres que façam que elas possam vir hoje de uma forma ou outra, né, através das vozes e atuações de vocês, mas de uma certa forma as personagens que vocês escolheram, ela toca cada uma de vocês, né, de uma forma ou outra ela toca vocês, ela traz uma memória, ela traz uma referência, e isso é importante, porque a gente está falando de mulheres negras às quais nós nos espelhamos hoje, né, seja do ponto de vista atual da proximidade ou do ponto de vista histórico. Então, eu acho isso fundamental. E, mais uma vez, fazendo merchan, não deixem de assistir os vídeos, compartilhem, tá? Pelo amor de Deus, compartilhem. Falar como minha filha, dá um like, curte aí, deixa um comentário, todas e todos. E fala lá no grupo que ama as Ruth, porque a gente gosta e eu também, tá? Bom, dando continuidade para essa terceira pergunta, eu vou falar, mas eu gostaria que, se possível, eu vou falar direto, vou fazer a pergunta direto, né? Vocês pudessem falar quem interpretou quem, né? Até porque, para quem não viu ainda os vídeos, possa ter aquele gostinho, né? De ver, assistir, compartilhar, comentar e passar para as amigas e para os amigos e para os amigos os vídeos das Ruths. Não, particularmente, a gente tem que mandar para todo mundo, tá, gente? Vamos sair esfera de Juiz de Fora, compartilha aquilo que eu falei, para dar uma curtidinha, não custa nada, sabe? Manda para o colega, aquela professora sua que fala que promove a luta de racismo, sabe? Mas só no mês de novembro, manda para ela. Fala, são 5 vídeos maravilhosos, sabe? Ela trabalha um em cada semana, não vai custar nada para ela, entendeu? Quem sabe assim a gente pode dar um título de meia antirracista para, porque não tem como, né? Mas pensando nessa atuação, vamos pensar, manda para aquela sua amiga racista, aquele seu amigo que falou que você promove racismo reverso, manda para ele, vai adorar.
Manda também para curtir a página, não só os vídeos, tá, gente? Tem que ser o pacote completo. Vamos lá, meninas. O que foi para cada uma apresentar Ruth de Souza, Rosa Cabinda, Clementina de Jesus e Mercedes Batista ao público infantil? Então, vamos lá. Eu vou chamar, se apresente, porque vamos pensar que ninguém sabe quem é quem. Então, é Ruth de Souza. Vamos lá. Então, interpretar, né, contar a história da Ruth de Souza foi muito importante, muito enriquecedor. E a Ruth é a diva do teatro, a diva negra do teatro brasileiro. E a Ruth, ela abriu portas, né, para muitos atores e atrizes brasileiros. E quando eu estava fazendo a pesquisa ali sobre a vida da Ruth de Souza ali, eu fiquei muito, muito emocionada, que me vinham muitas coisas à memória, e eu ficava imaginando, né, quando eu estava lendo sobre a vida dela, onde ela morou, quando ela mudou, que ela morou numa vila de lavadeiros, e eu ficava imaginando a Ruth ali naquele meio, a Ruth vivendo tudo. Então eu lia um pouquinho da vida dela, parava, e já ficava imaginando ali como que era aquela vida dela, como que era ser Ruth de Souza naquele momento, na década em que ela viveu, no momento em que o Brasil ainda não tinha nenhuma abertura para a gente falar sobre racismo, sobre machismo. E a Ruth foi muito importante porque ela, como atriz, ela quebrou muitos estereótipos. E uma das partes da biografia dela que eu li, e que também está na contação de história, é que ela reivindicava e ela falava, né, sobre a questão do estereótipo, da estereotipação do corpo negro, da mulher negra. E tem uma parte que me chamou muita atenção, que ela fala que, né, porque toda vez que ela tinha que fazer um personagem, ela tinha que ter o nome de Bastiana, esse personagem tinha que ter o nome de Bastiana, né? E aí o diretor respondeu para ela, porque toda negra chama Bastiana. E aí ela responde, não, eu me chamo Ruth. Ou seja, não todas as pessoas negras, todas as mulheres negras, elas não são iguais. Elas são diferentes e elas são diferentes e querem respeito, principalmente na arte. Então a Ruth trouxe isso. A Ruth mostrou pra gente que a arte é um ato político. Então o tempo todo que a Ruth estava ali fazendo arte, ela também estava fazendo um ato político. Ela também estava lutando ali contra o racismo e ela também estava ali militando. Em outra situação também tem que ela fala, você é muito magra para fazer uma personagem negra. E aí a Ruth rebaixa, fala assim, não, né? Como assim? Que toda mulher negra tem que ter muito peito, tem que ter muita bunda, toda mulher negra tem que ter muito boa de fogão, tem que ter muito boa de cama. Então a Ruth foi, dentro da arte dela, dentro do trabalho dela, ela foi vencendo, ela foi tentando quebrar esses estereótipos que a gente, infelizmente, hoje ainda vê na teledramaturgia brasileira, mas a Ruth o tempo todo ela militou. Então, o legado que a Ruth deixa, além do grande talento dela, ela deixa esse legado de que a arte ela é um ato político. E toda vez que você está fazendo arte, você está ali, principalmente artistas negros e negras, que você está ali militando, e que você está ali lutando contra o racismo e o machismo. E lutando também contra essa questão desse estereótipo que sempre que faz um personagem, aquele personagem tem que estar ali dentro daquela caixinha ali, moldada pela mídia brasileira, pelo estereótipo brasileiro. Então, conhecer mais da história da Ruth, para mim foi muito importante, né? Trouxe muitas memórias, foi muito enriquecedor. E também a questão de contar, né, a história da Ruth, uma história muito, muito rica, né, na arte, na vida pessoal dela. E o meu maior desafio foi contar essa história num curto período de tempo. Que eu ficava assim, como que eu vou contar tantas coisas, né? Tantas coisas maravilhosas, né, sobre a Ruth, tantas coisas sobre a vida dela, que é importante, que tem uma importância muito grande para o Brasil, não só para a arte, né? Não só para a arte, mas para a sociedade brasileira, em tão pouco tempo. E aí eu fiquei pensando assim, como que eu vou contar essa história em pouco tempo, sem perder nem um pedacinho dessa importância que foi a história dela.
Então, né, dentro do estudo do texto, para poder contar essa história, o maior desafio foi esse. E aí eu consegui contar essa história, essa história tão rica da Ruth em pouco tempo. E foi isso. A experiência foi uma experiência inenarrável. Foi uma experiência maravilhosa poder contar a história da Ruth Souza, que ela é tão importante como atriz para o Brasil, é muito importante para a gente também, porque o nosso grupo leva o nome dela, o nosso grupo conta a história dela, né? O nosso grupo é as Ruth, né? Quer dizer, nós somos as Ruth. Então a gente pegou um pouco desse legado da Ruth, de estar ali dentro da arte, militando e lutando contra o racismo, contra o machismo. Acho que é isso. Agora eu posso respirar. Fantástico, Sheila, fantástico. Eu acho... Desculpa, gente, eu fiquei emocionada. E eu acho que uma palavra... Eu acho que dentro até da pergunta, eu acho que a palavra que saltou, que você muito bem colocou, é a questão da luta contra os estereótipos, né? Se é uma coisa que a gente pode começar a conversar com as crianças e com os nossos jovens, são os estereótipos que são projetados sobre os corpos negros, né? Porque, querendo ou não, toda mulher negra, todo homem negro vai passar por um processo de estereotipação. Então, isso é muito fundamental e muito feliz por ter trago isso. Então, na nossa listinha de chamada, Rosa Cabinda. Sim. Eu acho que, só para complementar o que você falou com a Sheila, não é só os estereótipos, mas também perceber a pluralidade de mulheres negras, a pluralidade e a complexidade, né? Porque o estereótipo ele trabalha com esse sentido de homogeneizar, de que nós somos todas iguais e que a gente tem características, né, não positivas que são iguais. Então, quando você traz essas narrativas, a gente está trazendo também a complexidade e a multiplicidade de mulheres negras. Não existe uma narrativa só que caiba para mulheres negras, né? E aí, quando a gente fala de Rosa Cabinda, assim, eu vou deixar para vocês assistirem, mas é uma história que vai falar de uma mulher escravizada pela família Alfeld, né, pelo Henrique Alfeld, e que vai para a justiça, usa os aparatos da justiça para comprar a própria liberdade, né? Então essa eu acho que é uma história muito emblemática de Juiz de Fora, né? Eu acho que é uma história que tem que ser vista, revista, contada, porque a gente está falando de uma coisa que também é produção de ausência. Então, quando a gente procura sobre a Rosa Cabinda, a gente tem poucas informações sobre o que ela fez, sobre quem ela era, né? A Mariana chegou, inclusive, a fazer umas pesquisas, né, Mariana, sobre a Rosa Cabinda no Arquivo Histórico de Juiz de Fora, que também é uma dica boa para se procurar saber sobre outras histórias de Juiz de Fora, visitar o arquivo histórico, né, que a gente tem uma das principais historiadoras também, né, junto com Mariana, junto com Maria Luísa, junto com Giovana, pessoal da história de Juiz de Fora, que é a Elione Guimarães. Então, vale a pena procurar o arquivo histórico, mas a gente tem poucos relatos sobre a Rosa. Mas aí a gente fala dessa produção de ausência, dessa produção de invisibilidade, né, de não tornar visíveis histórias de mulheres negras que se contraporam de forma muito efetiva e muito de frente, assim, para quem tem poder, para quem constitui o poder nessa cidade. Então a gente vai falar, essa narrativa fala dessa mulher, né, que foi para a justiça, foi contestar o testamento da esposa do Henrique Alfeld, que tinha um valor estipulado para ela comprar a liberdade. Só que quando a esposa do Alfeld morre, o Alfeld quer cobrar um valor maior por essa carta de alforria da Rosa Cabinda. E a Rosa Cabinda entra na justiça e ganha na justiça. Então ela é uma das primeiras escravizadas no Brasil a ganhar na justiça o direito de comprar a carta de alforria. E aí a gente também fala de uma parte da história brasileira que
que é essa história que vem antes da abolição, dessas mulheres que vão lutar pela própria liberdade, pela liberdade dos seus filhos, pela liberdade das suas famílias. Então, isso é a história do Brasil, assim, isso é a história de Juiz de Fora, mas essa é a história do Brasil. E aí a gente vê as várias faces da resistência de mulheres negras nessa cidade. Aí a gente se pergunta onde estão, o que as mulheres negras dessa cidade fizeram. É isso que a gente traz quando a gente fala da Rosa Cabinda, né? Qual que é essa trajetória, essa história não contada de uma cidade que só fala da sua origem alemã, né? Que tem essa cidade como se apenas viesse dos alemães, né? Então a gente está falando de outras histórias. E ter feito a Rosa Cabinda, assim, um dos desafios, como a Sheila falou, é contar essa história em poucos minutos, mas é também tentar passar a grandiosidade dessa personagem da história brasileira, assim, né? Com dignidade, né? E com dignidade para que outras meninas negras vejam e se inspirem, assim. É um pouco isso. Muito obrigada, Dê. Pode falar à vontade. Rapidinho, Mari. Assim, eu fico pensando, né, que assim, você mesmo falou, né, quantas rosas, né, não devem existir por aí, mas fizeram assim um trabalho tão eficiente, né, nesse processo de tentar de apagar as nossas marcas, né, que a gente só consegue, né, pegar material sobre essas pessoas que foram escravizadas, se elas estão em algum auto, né, policial ou de justiça. A gente tem poucas possibilidades de conhecer as histórias de homens e mulheres negras que foram escravizados e que devem ter tido feitos maravilhosos, mas que, como por algum, né, não teve alguma ligação com a polícia ou com a justiça, então nos impossibilita de aprofundar, de conhecer mais essas pessoas, né? E aí, então, é muito interessante quando a gente, com tão pouco material, ainda consegue sugar a grandiosidade da Rosa, né? Como você disse, assim, né? Sim, agradeço imensamente a Denise e a Luísa pela colocação, e quando eu soube que uma das meninas ia narrar a história da Rosa, eu particularmente fiquei muito emocionada, porque foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz assim, na pós-graduação, e era justamente contestando, porque a gente tem o silenciamento das memórias, e eu sempre vejo a cidade como palimpsesto, né, que é aquele ato de apagar e reescrever. E eu questionava sempre nos meus trabalhos que a gente tem 2 praças públicas geograficamente localizadas em outros pontos, uma perspectiva mais periférica em relação à Rosa, e outra mais central do que representa para a cidade de Juiz de Fora, para alguns de Juiz de Forano, a magnitude dos Alfeudes, né? E aí a gente vai trabalhar com os não ditos e silenciamentos, que aí nos faz lembrar a Chimamanda dizendo o risco da história única, né? Porque existiram, como a Denise muito bem colocou, existiram e ainda existem várias rosas, né? Só que elas são silenciadas em prol de uma história estrutural, né? Que é com resquício colonial, porque o Brasil é isso, né? O Brasil vive do passado de glorificação colonial, né? E aí, mais um ponto focal que a Denise tocou é justamente isso. Juiz de Fora, eu acho que é um dos processos que nós enfrentamos indiretamente, porque Juiz de Fora, ela além de vangloriar o seu passado colonial, porque o passado colonial é a partir da chegada dos imigrantes europeus no Juiz de Fora, ela esquece que nos períodos coloniais, no início do período colonial, mais ou menos século XVII, século XVIII, Juiz de Fora é uma das cidades mais escravistas que existia em Minas Gerais, né, com o maior número de contingente de pessoas escravizadas, né? Então, Juiz de Fora não surgiu e não nasceu com a presença dos alemães, nem dos italianos, né? Ela surgiu com a presença negra, né? E são os corpos negros que aqui transitavam. Isso me emociona, assim, porque me faz relembrar todo esse processo de negação histórica, né? E como isso é proposto, e a partir até proposto também a partir desse projeto das RUT, que é um ato revolucionário de trazer à tona, questionando e julgando mais uma vez na cara de Juiz de Fora, né, que uma mulher negra ousou ir contra todo o sistema colonial e patriarcal da cidade, né? E aí me faz lembrar, já que a gente está falando de cultura,
um evento que nós participamos, e não éramos RUT ainda, boa parte das integrantes, que tinha eu não lembro se era ex-secretário de Cultura de Juiz de Fora, ou se era alguém ligado a algum gabinete da UFJF, e ele falou que teve a infeliz voz de falar que ele também veio no navio negreiro, que os parentes dele vinham no navio negreiro, branco daquele jeito. Eu falei, eu levantei humildemente, como vocês sabem, falei, olha, se você veio no navio negreiro, você veio em cima, porque embaixo eu não te achei, sabe? Você veio em cima, a gente veio embaixo, para mostrar essa distorção, né? Eu falo, vamos conversar sobre cota começou a existir, Deus, como o navio negreiro saiu da África, veio para cá, os brancos vieram em cima, a gente veio embaixo, tudo amontoado, né? Então, tem toda uma questão por trás que a gente precisa conversar, que traz também a memória dessas mulheres que vocês estão narrando. Então, eu só tenho a parabenizar, né, não só como um RUT, mas também dentro do processo de professora, promovendo essa luta antirracismo, porque a história que vocês trazem, por mais não pequeno, mas mais reduzido que possa ser através da narrativa, por conta da questão do tempo, da forma e da proposta, ela já é simbólica, porque vocês, como se você estivesse dando o pequeno docinho na boca de todos e todas para poder instigar que eles vão atrás dessa história, por mais que a gente saiba que a narrativa em relação à Rosa é muito pouca, né, ínfima, mas tem outras possibilidades para que a gente possa descobrir, né, e dar visibilidade para outras rosas. Então, dando sequência, porque senão eu vou falar mais que vocês, Clementina de Jesus. Pode falar, Clementina. Né, Iana? Mas você fala tão bem, gente. Eu adoro escutar vocês. Você, a Denise, Maria Luísa, a Sheila, quando a Sheila resolve se soltar, né, Sheila? É uma maravilha. Você falou Clementina, Você falou Clementina, eu já falei assim, é a Maria Luísa por conta do Eu Sou Samba, né? Porque a gente se inspira também na Clementina. Aí a Maria Luísa podia depois falar. Aí eu, né? Tô entrando na sua parte de apresentadora, Mariana. Mas eu acho que depois, porque a gente tem uma sketch chamada Eu Sou o Samba, e tem uma parte que a Maria Luísa canta um trecho de uma música da Clementina. E aí, depois, se a Maria Luísa puder também falar sobre isso, né? Sobre essa experiência. Também, gente, eu tô. A Mariana, eu ia falar isso também. Eu tô vendo assim, Oprah. Você vê que luz que ela tá com esse negócio de pergunta e resposta, gente? Vamos voltar para o foco aqui do negócio, né? Aí, porque senão vira bagunça, que a gente faz uma bagunça danada. Mas aí eu fiquei com a dona Clementina de Jesus, né? E a gente canta, né? Não vadeia, Clementina, fui feita para vadiar. No Eu Sou Samba, né? Que a Denise falou. E como as meninas também, cada uma, né, pesquisou uma personalidade, e não foi diferente comigo, né? A gente se emociona, né, a conhecer histórias de mulheres negras. Clementina de Jesus, eu também não vou dar muitos detalhes, porque eu quero que vocês assistam, como a Denise falou, eu quero que vocês assistam os vídeos, mas foi uma mulher que nasceu no início do século XX, né? E ela trazia com ela, né, uma ancestralidade, né, de misturas com falas, como eu conto lá no meio da história dela, com rezas iorubás, né, junto com ritos católicos, filha de lavadeira, de tocador de violão. Ela vinha sempre com uma voz muito potente, e só foi ter um reconhecimento profissional depois de 60 anos. E vocês podem verificar com essa história, né, de uma pessoa que traz uma potência tão grande na voz e na sua ancestralidade, como ela é invisibilizada. Ela começou a fazer sucesso depois de 1960, né, e também que ainda era uma época muito difícil. Então, eu lembro também, eu lembrei muito enquanto eu estava fazendo a minha pesquisa biográfica, isso foi na época da graduação, né? Aí quando você vê aquela a esquerda branca lá da minha faculdade, né? Conversando sobre clássicos, né? Músicas clássicas que eles consideram, assim,
né? Marcaram época, aquela coisa toda. Aí eu me sentia muito por fora, né? Aí chegava na Joyce e perguntava assim, Joyce, quais os clássicos assim você mais gosta? Olha, aí eu respondia, na minha casa, clássico a gente entende como Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus e Dona Ivone Lara. Para mim, clássico é isso aí, né? Para mim, clássico é isso aí. E aí meio que eles olham assim, quem são esses? Né? Eu falei, aí vocês estão me fazendo passar vergonha, mas vocês não sabem quem que são esses? Né? Aí você vira o jogo, tipo assim, você quer saber? Então vamos, né? Pelo menos isso eu saí na vantagem. Vamos ver se vocês conhecem Dona Ivone Lara. Vamos cantar um cadinho. Vamos tocar um samba aqui, né? No encontro ali das ciências humanas. Né? Vamos tocar um sambinho. Mas, assim, brincadeiras à parte, gente, a gente pode ver, assim, experiências do nosso cotidiano, né? Enquanto a gente, às vezes, nós trazemos falas, nossas vivências, que as pessoas, assim, caguei, né? Usando a palavra, caguei para a sua história, caguei para os seus ancestrais, caguei para as pessoas que vieram antes de você, mas isso é a importância também do que a gente está fazendo, né? A gente está contando a história dessas pessoas que constantemente são invisibilizadas, repetindo o que eu falei, que as meninas falam. Então, quando a gente dá à luz essas pessoas, essas mulheres maravilhosas, potentes, que abriram muitas portas para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando, né, contando as histórias delas, né, o tanto de sofrimento que essas mulheres tiveram que passar nas histórias delas, né, e ela, além, né, a Clementina, mulher, aí já estava na idade avançada, já era considerada idosa, digamos assim, hoje em dia, né, considerada uma mulher idosa, negra, gorda e candomblessista. Aí você já vê, né, gente? É muita minoria numa pessoa só. Mas isso não diminui nada, né? O que as pessoas não veem é que isso não diminui nada no talento, na potência, procura lá, gente, no YouTube, você encontra tudo. Você vai encontrar as canções, as músicas, a voz dessa Clementina. Eu acho, assim, que vocês vão adorar. Né? Então, isso foi um pouquinho da construção que eu fiz aí para contar a história da Clementina. Não vadeia, Clementina, fui feita para vadiar. Não vadeia, Clementina, fui feita para vadiar. Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, eu vou. Vou vadiar, vou vadiar, vou vadiar, eu vou. A Denise me põe numa situação complicada, tá vendo? E o pior, ela ainda me viu ensaiando aqui. Mas, assim, a Clementina, de fato, é um grande nome. Pena que, né, me escolheram, eu que não tenho voz, uma voz meio de tacara rachada, para representar logo ela, que tinha uma voz assim tão forte e tão potente, né? Mas, assim, foi uma grande honra, né, quando a gente pôde homenagear, né, os nossos grandes do samba, numa peça que a gente fez, que a gente apresentou, né, junto com um evento da Sandra Portela, né, durante o Carnaval, assim, foi incrível, né, e a gente precisa, de fato, reverenciar Clementina, Jovelina, né, tantos outros mulheres negras do samba que dão voz imensamente a trabalhos belíssimos, né? Dona Ivone Lara, enfim, né? Nome bom é que não falta. Com certeza. Muito obrigada, Joyce. Contribuição de Maria e cutucação de Denise. Olha só, eu acho que eu não tinha conversado com as meninas ainda sobre a questão, mas uma coisa que eu pude ver nas palavras da Joyce, da Denise e da Sheila, que elas escolheram mulheres que, de alguma forma, ainda as tocam, né? Então, isso é fundamental, né? E quando a Joyce falou sobre a Clementina, e ela falou sobre essa questão da escolha dos clássicos, né? A gente tem muito uma... não, a gente não, né? Porque a gente já está no patamar que não precisa mais disso, né, gente? A sociedade branca tem uma definição para o que é clássico e o que não é clássico, né? Então, isso que você fez, Joyce, é o ato de nomear aquilo que realmente faz sentido para você e que você considera clássico, né? Se os outros não sabem, é problema dos brancos, eles se viram lá com as questões dele. Mas essa ideia de poder nomear e construir suas próprias referências sem ser aquelas as quais que as pessoas querem que a gente consuma. Então, eu acho fantástico e eu adorei também a escolha.
Então, para finalizar essa rodada de pergunta, vamos lá, Mercedes Batista. Muito prazer, meu nome é Mercedes Batista, eu sou uma bailarina, né, que nasci numa cidade do interior do Rio de Janeiro. Enfim, gente, foi assim maravilhoso eu poder narrar, né, para as pessoas, para as crianças, né, e jovens, um pouco da história dessa mulher brilhante, né, que, como eu mencionei anteriormente, as mulheres que a gente escolheu para esse projeto foram precursoras de alguma forma, né. E a Mercedes é mais um desses exemplos de mulher que se sentiu com essa necessidade de expressar a sua arte, mesmo que todo o entorno, né, social dissesse o contrário. Então, ela não só se tornou uma grande bailarina, mas como ela rompeu barreiras, ela chegou a dançar e posteriormente também a lecionar, né, no Teatro Municipal do Rio, mas como vocês já podem prever, não foi uma situação fácil, né, para ela chegar até esse momento, mas uma coisa muito interessante na história dela, que eu acho que também se reflete na nossa história de alguma forma, é o fato de quando a gente encontra outros irmãos negros que nos dá a mão, nos dá apoio, a gente se torna mais forte, né, para poder enfrentar as nossas lutas e também os nossos prazeres, né, que para ela, provavelmente, a dança representava a luta, mas também era um grande prazer, certamente, né, não teria como ser diferente. Então, quando ela tem contato, né, com o pessoal do Teatro Experimental do Negro, a qual nossa querida Ruth Souza, né, faz parte, ela vê a vida dela como artista, né, como dançarina, tomar novos e lindos rumos, né? E isso, assim, é edificante. Mas o mais interessante, eu acho, de ter podido falar sobre a Mercedes Batista, como eu imagino que as meninas, foi para a Sheila falar sobre Ruth, Joyce sobre Clementina e Denise sobre Rosa Cabinda, ouvir o retorno, né, das pessoas. A Clementina, né, provavelmente, e a Ruth, né, assim, provavelmente a maioria ou todas as pessoas já conheciam um pouco, né, e a Rosa e a Mercedes, assim, provavelmente as pessoas, né, boa parte delas não conhecia, e aí isso foi muito o que eu ouvi, né, de pessoas que me deram retorno, né, quando eu ia lá divulgar os nossos vídeos diariamente, e essas pessoas, assim, igual teve uma senhorinha, assim, né, que eu enviei para ela, assim, via WhatsApp, aí ela me respondeu assim, nossa, mas eu adorava Clementina, inclusive ela colocou um trechinho dessa música, né, que eu fingi que cantei aqui, e falando assim, né, como que a Clementina foi importante para a nossa MPB, né, e de fato foi mesmo, né, e com a Mercedes, assim, não foi diferente, assim, eu acho que as pessoas, assim, ficaram muito felizes de ter podido conhecer, né, essa personalidade, né, que ela não é um personagem, né, é uma personalidade tão interessante da nossa cultura e que, por vezes, fica esquecida porque, né, não é interesse, né, para que eu vou divulgar, né, uma pessoa negra, mesmo que ela tenha tido todo esse talento, né? Então é por isso que nós aqui, as Roots, na verdade, assim, a gente não está nem inventando a roda, a gente tem visto vários outros grupos, né, negros, fazendo esse trabalho de dar vida, de dar voz, né, a personalidades assim esquecidas. Mas assim, para mim fica assim a grandiosidade dessa mulher, né, e o prazer de poder apresentá-la, né, de poder fazer justiça à sua arte, né? Embora eu acho que ela teve, na sua época, o seu reconhecimento, mas para a gente poder continuar dando vida a essa mulher, a gente reatualiza, né, sua força, o seu trabalho e traz ela novamente, né? Como a gente fez com todos os outros personagens. Maravilha, Luísa, maravilha. Bom, infelizmente estamos caminhando para o fim, né?
Mas antes disso, tem uma palavra que a Luísa ressaltou, uma frase, eu quero ressaltar para todos vocês. Compartilhem os nossos vídeos, curtam as páginas das Ruth, deixem os comentários, tá? Todos e todas e todos. Então, estamos no YouTube, Facebook, Instagram, tá? Então, vai lá, ativa o sininho para quando chegar vídeo, chegar novos vídeos das Ruth, vocês possam acompanhar, divulguem. Bom, meninas, eu não posso deixar de pontuar, né, que esse projeto ao qual nós todas estamos, e vocês, junto com Giane, diretamente, ele é voltado para o público infanto-juvenil, e a intenção dele é trazer um pouco como um material, de transformar um material voltado para a Lei 10.639 e 11.645, né, que é a lei que torna obrigatório o ensino de história da África, e ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e indígena, né, em todas as fases do ensino. E a gente sabe que são duas leis que estão em total descumprimento no Centro de Ensino Superior, né, Centro de Informação como um todo, né. E diante dessa proposta, que é justamente fazer valer a lei, como foi essa experiência para vocês, sabe? Produzir para um público infanto-juvenil, pensando nessa possibilidade do material das Ruths ser acessível para dar validade, né, ou tornar efetivamente uma ação de proposta de abordagem em torno da Lei 10.639 e 11.645. A Denise pediu para responder. Vamos lá, Dê. Ela mandou um WhatsApp aqui para mim falando que quer responder essa primeiro. Vamos lá, Dê. Não, eu acho que primeiro é uma cidade grande. Eu acho que a gente tem capacidade para cumprir essa jornada. E aí eu me lembrei que eu acho que a escola Calil, né? Travou? Não, destravou. Tinha travado no início, mas destravou. José Calil Awage. Ah, tá. Isso. A escola José Calil, ela utilizou os vídeos que a gente fez anteriores a esse, sobre o trabalho doméstico, num projeto na escola. Então, e assim, fazer esse projeto voltado para esse público infanto-juvenil, assim, dá muita esperança. Dá muita esperança de uma conquista do movimento negro, que é a Lei 10.639, e da certeza de que esse país ele só pode ser construído de forma equânime, com igualdade, com equidade, se comprometer a olhar para a questão racial. Né? Esse país só pode mudar se ele se comprometer a olhar para a questão racial, que atravessa qualquer coisa, qualquer discussão, qualquer tipo de relação nessa sociedade. Então, dá muito esperança. A gente sabe que esse projeto, que os projetos atendem a esse ideal, muita esperança de levar as vozes dessas mulheres. Determinou? Acho que ela travou, né? Eu achei que terminou, Dê? Não, ela terminou. Terminou. Vamos lá. Queiroga. Tô na... Eu tô travada também, gente? Não, então trava na beleza. Burra com barulho dele. Então... Como a Luísa aprendeu comigo, credo que delícia, né, Luísa? Deus me dera. Mas, né?
Deus me livre, quem me dera. Mas construir assim, um trabalho com o público infanto-juvenil é muito interessante. Primeiro, eu dei de frente, assim, quanto é difícil, né? Nós tivemos uma colega no início na formação inicial das RUTs, que é a Flávia, né? A Flávia é contadora de histórias. E é tão difícil, gente, a gente construir, assim, uma contação de histórias. Para gente que não tem experiência, pessoal acha que é fácil? Não é fácil, gente. É uma cadência, é uma leitura, é um ritmo que você tem que manter do início até o final para que você consiga atender. E isso é tudo a Giane, né? Eu acho que eu estou interpretando a Giane falando com a gente. Joyce, por acaso você viu a diferença desse vídeo para esse vídeo? Como você falou rápido nesse vídeo? Então, para você manter a atenção desse público, você precisa ter uma regularidade, uma linearidade nessa cadência para que ele permaneça interessado do início ao final. Então, foi a primeira dificuldade, né? Porque a pessoa ansiosa já fala muito rápido, né? Que as meninas já estão acostumadas comigo. Eu vou falando. Quando já falou muita coisa errada também, mas aí já foi, depois a gente corrige. E é isso. A primeira dificuldade que eu tive nesse processo, né, para contar uma história para esse público infantil foi essa, né? Me preparar, mesmo que minimamente, lógico que eu estou longe de ser uma contadora de histórias, né, gente? Mas, assim, para tentar minimamente fazer jus a nossas companheiras aí, contadoras. E produzir essa experiência para a gente é muito enriquecedor, né, gente? A gente poder levar essas histórias, como a gente está falando ao longo dessa live, assim, desses personagens que podem servir como referências que muitos de nós não tivemos, né, durante a nossa infância. O quanto isso é importante. Então, o quanto isso nos emociona, nos engrandece, né, nos faz evoluir até enquanto ser humano, para a gente poder às vezes criar forças. Poxa, a Clementina lá no início do século passado estava conseguindo cantar na televisão, né, preto e branco, e eu aqui, né, eu podendo lutar também, lutando por esse Estado democrático de direito que está difícil, sofrendo, mas assim, encontrando uma base muito mais aberta, digamos assim, para a gente poder dar nossos gritos, digamos assim. E mostrar isso que é possível para essas crianças é ótimo, porque a partir do momento que a gente conta essas histórias, a gente abre o parâmetro para discussão de N questões, né? Como eu estava falando aqui, várias características dessas mulheres, né, que a gente pode discutir só na história delas, o machismo, patriarcado, sexismo, né, seja de uma forma mais lúdica e leve, mas que inicie esse discurso nesse público infantil, é importantíssimo, porque eu fui ter acesso a essa discussão na academia, né, eu não tive acesso a essas informações, e como eu gostaria de ter tido acesso às informações, às vezes poderia ou não, né, a gente não sabe, me evitaram tantas vezes sofrimentos, não sei, embates até, né, me posicionar de determinadas formas em diferentes situações que poderia ter, eu acho que evitado muito sofrimento. Ou não também, eu não sei, gente, eu estou assim, fazendo uma perspectiva do que poderia ter sido caso eu fosse uma criança que tivesse acesso desde a educação fundamental, tivesse acesso a essa educação que, por lei, a gente está tentando implementar isso ainda, né? E para esse povo aí que fala que não existe racismo, é necessário uma lei, né, para você poder obrigar os professores a ensinar a história desses povos marginalizados até hoje. Então, assim, para o público, né, que como é que é? Que não resiste racismo, do racismo reverso e blá, 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 blá. É isso aí, gente. A gente precisa de uma lei para obrigar vocês a conhecer a história do povo negro, do povo indígena, do povo quilombola e etc. Fantástico, Queiroga, fantástico mesmo. Você tocou em pontos fundamentais, né? E aí, como professora também, eu acho que o maior desafio é porque tem muitos professores, muito amigos de profissão, que estão pensando muito dentro da caixinha e acha
E quando a gente fala sobre Lei 10.639, você tem que levar o aluno para a sala e só julgar, entre aspas, né, a história do continente africano, ou da presença da população negra no Brasil. E aí a gente vê, através da arte, como material que as Roots vem produzindo, que não só esse, tem outras séries das Roots, vocês vão entrar lá, curtir nossas redes sociais e acompanhar para poder ver o nosso trabalho, tem que fazer mexendo. E aí a ideia é pensar que, de uma certa forma, para além dos vídeos que foram produzidos no projeto Era Uma Vez, existe outros tantos que podem ser trabalhados de N formas dentro de sala de aula, né? E isso é o fundamental, porque quando a gente sai de fora da caixinha, quando a gente abre as portas, a gente vê que existem várias possibilidades. E pegar um desses vídeos das Roots é um deles, né? Para que a gente não caia no mesmo erro de produzir a mesma sempre a versão da história, ao qual nós somos sempre os vencidos, né? Os vencidos, os subalternizados, marginalizados e os estereotipados. Bom, eu vou pedir para a Sheila comentar essa última pergunta, porque eu vou deixar a finalização para a Maria, porque ela faz nossos agradecimentos finais, pode ser? Vamos lá, Sheilinha. A parte mais difícil, né, de poder contar a história é o que a Joyce falou no início, é manter aquela cadência e manter a sua voz, a sua entonação de uma forma em que ela fique interessante do começo até o fim, de uma forma em que você realmente conte essa história, né, de uma maneira em que as pessoas possam perceber o quanto rica essa história, o quanto essa história é importante para, no caso da Ruth, quanto é muito importante para a arte, para a nossa história, o quanto é importante para a população negra. E, Joyce, eu gravei uns 7 videozinhos, tá, antes da versão final, né, fiquei lá treinando. E foi isso, e gravar, né, trabalhar fazer esse vídeo para adolescentes, não só para adolescentes, mas para crianças também, para que essas crianças tenham acesso à nossa cultura e à nossa história, porque muitas vezes essas crianças não têm. Então, ela não tem, não conhece, a criança negra, ela não conhece a história, a negra, a branca, da sociedade brasileira. Ela não conhece a história da população negra em casa, com a família, muitas vezes, e na escola também, essa história também não é contada. Então, a gente ficou por muito tempo longe da escola, da instituição de educação, a nossa história de ficou muito tempo longe disso tudo. E aí teve que vir uma lei para poder obrigar a instituição escola a contar a história da população negra, e a importância dela para a construção desse país. E mesmo assim, ainda tem muitos educadores que não fazem, né? A maioria das escolas, vamos falar a verdade, elas não fazem, elas não trabalham. E esse vídeo foi importante porque quando o professor virar e falar assim, eu não trabalho porque eu não tenho material, não tenho com que trabalhar. Vai dizer com a Mariana, vai lá no videozinho lá da curso, pega o material, assiste o material primeiro, estuda, e depois discute esse material com as crianças e mostra esse material na escola. Então, não tem mais desculpa de que não trabalho a questão racial porque eu não tenho material para trabalhar. Tem, sim, muito material, além do nosso material, tem outras pessoas que produzem material também. Então, não tem desculpa de que não trabalho porque não tem material. Então, esse vídeo foi importante também para que as pessoas reflitam muito sobre essa questão também, principalmente na instituição educacional. E os pais também cobrem isso da escola, cobrem dos professores da instituição educacional, em que ela não está cumprindo a Lei 10.639. Volta aí que eu esqueci. E aí, que essa escola, essa instituição não está fazendo o papel dela, não só a instituição educacional, mas a instituição família também. Então, foi um grande desafio trabalhar para as crianças, porque esse vídeo também é para crianças, para adolescentes e para os adultos também, que tem muito adulto aí também sem noção, que também não conhece a nossa história e também fala que não conhece muito tem material. Então, tem sim, e foi isso. O desafio foi esse, né? De trabalhar, de fazer esse vídeo para criança. Obrigada, Sheila. Antes de passar para a Maria, Sheila e Joyce tocaram numa questão importantíssima, que estou chamando sempre de desafio, e eu não posso deixar de tocar no comentário da Giane, que é nossa diretora de produção, de construção,
e uma das grandes mentoras do grupo, né? E que ela diz como foi bonito ver o nascimento, né? Porque desde o começo começou com leituras às vezes simples, né? Que ela chama até de sem graça, e aos poucos foi brotando toda a potência da narrativa. Eu, particularmente, pude acompanhar uns ensaios de vocês, e mesmo com o microfone ali desligado, só o vídeo, vi a Giane falando: Sheila, não é assim, Sheila, coloca mais entonação da voz. Luísa, refaz. Não, Luísa, não é assim. Você tem que falar um A de deboche. Ah, aí você vai vendo, primeiro, essa interação que nós temos uma com as outras, e como é importante que a gente tenha pessoas que nos estimulem também a pôr para fora esse modo de narrar, de pôr interpretar esses personagens, né? E aí eu acho que, de todas as formas, como eu acompanhei só como espectadora, né, e depois vendo os vídeos, eu não acompanhei o processo todo, mas só alguns ensaios, e corroboro com a fala da gente, porque foi bonito mesmo. Eu mesma ficava pensando, porque a gente tem, quem trabalha com edital sabe, a gente tem que cumprir prazo, tem que entregar por causa disso, por conta daquilo, e a Giane sempre nessa medida e fazendo que cada um de vocês pudessem chegar ao ponto de tocar de uma forma sensível e potente nessa narrativa que, de fato, interfere nos saberes das identidades dos brasileiros e brasileiras. Então, só parabenizar a todas de antemão, né, a todas e todos, principalmente Giane, que está só nos assistindo hoje, Fabiana, que também está nos assistindo, e dizer que é um projeto belíssimo, que vai estar aí disponível para todas e todas, mais uma vez fazendo merchan, porque esse é meu papel, mesmo se não estivesse no grupo, seria. Curtam nossas redes, vão lá, curtem nossas redes sociais, compartilhem, entendeu? Dá o seu like aí, coloca um coraçãozinho, amei, e cada professor que mandar para mais 10 professores vai ganhar mais 10 vídeos para poder comentar, entendeu? Então, compartilha com os professores, custa nada, tá? Compartilha lá, manda, faz um textinho, manda, entendeu? Não precisa de gostar da gente, não, só mandar, sabe? E aqueles amigos que gostam de provocar, manda para os amigos que falam que é antirracista, eu adoro todos eles. Manda para os amigos, entendeu? Porque aí a gente vai criando a rede. A gente precisa de discutir sobre isso, entendeu? Então é isso, vou passar para a Luísa, e depois todas nós fazemos um agradecimento no final. Maria, com você. Ok. É engraçado que a Mariana, ela me chama de Maria Luísa, enfim, né, cada pergunta eu tenho um nome. Mas olha só, não é a primeira vez, assim, que a gente tem um público infantil, né? Embora nenhuma de nossas peças anteriores tenha sido escrita direcionada para um público infantil. Inclusive, eu e Denise já tivemos uma situação onde a gente achava que a peça era adulto demais para o público ali presente, né? Porque era algo que foi feito para as mães, mas a gente sabe que as mães normalmente carregam seus filhos, né? Sempre que dá, ou melhor, sempre, porque nunca dá para elas irem só, né? Às vezes todo esse trabalho de criação fica por conta delas. E assim, eu e a Denise, a gente chegou, inclusive, a omitir frases, assim, né, da nossa sketch com receio daquele público. E aí, então, aqui agora a gente tem uma outra oportunidade de falar diretamente, assim, né, para esse público infanto-juvenil. E aí é muito isso, essa questão de trabalhar a entonação, de trabalhar a expressão corporal, que é uma outra questão. E sem contar que a gente está fazendo isso numa plataforma, né, virtual, que também não era a nossa prática, né? Mas como eu mencionei no início, a gente está nesse processo de se reinventar, né? Como a gente já discutiu algumas vezes, assim, em grupo, e a gente já até externou, a gente nem sabe se a gente está fazendo teatro virtual, o que a gente está fazendo. A gente sabe que a gente está expressando a nossa arte. Isso é a única certeza que a gente tem. Mas qual nome isso vai receber, a gente não tem. Então, aí fazer para esse público, não vou falar da lei, porque vocês já falaram assim, né, algumas vezes aqui, mas eu queria destacar uma coisa interessante. Eu e a Giane, a gente tem um outro grupo de amigos, assim, e a Giane pegou e postou a sequência dos vídeos lá. E aí, um casal, amigo nosso, né, o Dudu e a Patrícia, eles fizeram questão de fotografar os filhos, né, assistindo junto
a um dos vídeos lá, e aí falando, né, de como tem sido importante esse processo para eles, e como a Rosa foi interessante, porque agora eles querem conhecer a pracinha que leva o nome dela, que ela era de Juiz de Fora. Então, essas questões todas, assim, eu acho que são muito ricas, eu acho que é isso que a gente queria, né? A Giane mesmo também já colocou que a Escola Municipal, acho que do Bom Pastor, né? Uma escola que ela já lecionou também, está nesse processo de exibir os vídeos lá para as crianças, né? E isso, para mim, assim, valeu muito a pena. Era, sabe, exatamente isso que a gente queria. A gente já sabe que pelo menos um grupo a gente atingiu. Eu acho que isso assim, é primordial e dá muita força para a gente continuar nessa pegada, né? Com o infanto-juvenil, com o adulto, mas foi muito prazeroso essa experiência, especificamente voltada para as crianças, assim. E eu, já encaminhando para o final, gostaria mais uma vez de agradecer essa possibilidade que a Funalfa nos dá através, né, dessa verba que veio do gabinete da então deputada federal Margarida Salomão, né, que gerou, né, o que o produto é o Na Nuvem, e que possibilitou que não só as RUTs, mas outros grupos artísticos na cidade pudessem ter acesso a uma verba que permitisse que esses grupos continuassem dando vida, né, às suas artes. Então, eu agradeço imensamente, né, a Funalfa, o gabinete da deputada Margarida, né, por essa oportunidade, e espero que outras venham. Gente, eu vi a Denise travada ali, você, meu Deus, travou o meu aqui, deixa eu mudar. Mas acho que não travou, não. Aí, então, eu gostaria de fazer esse agradecimento, assim, e já como, né, para não ter que voltar para despedir do público, já que eu estou nesse processo, gostaria de agradecer também a todos vocês que estão assistindo a nossa live hoje. Alguns nomes que apareceram aqui no comentário, gente, hoje está péssimo, porque eu estou de leite, aí eu não consigo ler muito bem aqui, mas eu vi que alguns nomes conhecidos apareceram, assim, Nícia, Débora, enfim, Dandara, mas então não deu para eu ver as outras pessoas, vocês me desculpem, mas eu sei que vocês estão aí e fico muito feliz de vocês estão sempre nos acompanhando, estão sempre nos incentivando, para vocês que a gente faz, né, o nosso trabalho, assim, né, é um processo de cura coletiva, que é nosso e a gente pretende que se estenda ao nosso público também, e muito obrigada a presença de todos, e reforçando o merchan da Mariana, vocês sabem onde nos encontrar, né? No Facebook, Instagram, YouTube. Assistam, mas não deixe de curtir, porque a gente vê às vezes que a pessoa assistiu, mas não curtiu. E ainda vem comentar com a gente depois que gostou. Então, se gostou, curta lá, tá, gente? E muito obrigado, e eu fico por aqui. Não só fala, né? Também demonstra, gente, curte. Eu também vou me despedir. Um abraço a todos e todas que ficaram com a gente até esse momento. Vão lá nas redes, nossos vídeos estão disponíveis, não só esses, mas outros também que a gente já fez, principalmente os da temática das trabalhadoras domésticas, que foi a primeira fase de vídeos que nós fizemos, e esse que é para esse público infanto-juvenil, para adultos, para todo mundo. Um beijo e até mais, gente. Também estou me despedindo, agradeço a todos que ficaram com a gente até agora no momento. Foi um prazer estar com vocês. Foi um prazer contar da Ruth, falar um pouquinho dessa experiência que foi, né, fazer essa pesquisa da vida dela e poder contar, trazer um pouquinho um pedacinho dessa história para vocês, que a história dela é muito rica, é muito grande. Então, a gente trouxe um pedacinho, mas pesquisa mais sobre a história dela que vocês vão gostar muito. Joyce? Nem sei. Oi, tô aqui, gente. Não caio, não. Caio, não.
Como as meninas, eu quero agradecer, né, novamente a oportunidade. A gente gosta de fazer, eu gosto muito de fazer o Boca de Cena, né? Conversar, a gente bater papo sobre as construções que a gente faz, brincar um pouquinho, porque as meninas sabem, eu gosto de brincar, até para descontrair também o nervoso do vídeo. Então, é isso aí, eu gosto de estar aqui com vocês, adoro. Brincar é fundamental, né? A gente brinca, mas falando de coisa muito séria, né, gente? Tem que prestar atenção. E todas as pessoas que acompanham, curtem nossas páginas, estão aqui sempre dando apoio pra gente. Eu sempre estou muito feliz, a gente está sempre trabalhando junto aqui nas RUTs ou fora também, outros projetos que a gente executa durante a nossa vida, seja pessoal, profissional, militante, a gente está junto. E é isso, gente. Não perca aí os próximos, né? Vídeos das RUTs, não perca nossos próximos bate-papos, vem coisa boa, tá bom? Bom, então agradecer a todas e todes, né, por estar nos acompanhando, e reitero todas as palavras das meninas. É sempre um prazer poder estar com elas e conversando com vocês, né? Agradecer aí também Giane e Fabiana, que não esteve diretamente conosco, mas fazem parte dessa construção coletiva. Nos esperem nas redes sociais, não posso deixar de falar, Instagram, Facebook e YouTube. Então, acessa, curta, compartilha, chama os amigos, marca a coleguinha, entendeu? E em breve, Deus quiser, fora de pandemia, estaremos todas e todas atuando mais uma vez nas ruas, que são os nossos palcos. E esperem por mais trabalhos coletivos das RUTs, e semana que vem estaremos de volta. Muito obrigada a todas e todas, tenham uma ótima noite. Beijo.